Boa tarde a todos, boa tarde a todas. É um enorme prazer dar início ao Keynote 3, Dados Pessoais e Segurança Pública, discussões sobre o anteprojeto, ou que também foi chamado ali, ou que vem sendo chamado de LGPD criminal. Eu acho que vale a pena eu me apresentar. Meu nome é Alexandre Pacheco da Silva, eu sou professor da área de Direito e Tecnologia, da Escola de Direito de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, e também sou coordenador do Centro de Ensino e Pesquisa em Inovação, o FGV-CEP. E, sem dúvida nenhuma, é um privilégio participar do 11º Seminário de Privacidade, organizado pelo NIC-BR, pelo CGI-BR, em particular pela oportunidade de ouvir a professora Laura Schertel Mendes sobre um tema tão instigante. A professora Laura Schertel Mendes não precisa de introdução. Eu diria que a sua trajetória já fala por si só. Mas, além de uma das principais referências da área de proteção de dados pessoais no país, ela é, sem dúvida nenhuma, uma liderança na formação jurídica no campo de direito e tecnologia. Por isso que, nessa tarde, para conduzir o nosso Keynote número 3, a Laura seria, talvez, uma das pessoas mais indicadas para discutir esse tema tão relevante. E, obviamente, além desses predicados que eu mencionei por aqui, a professora também presidiu a comissão de juristas que elaborou o anteprojeto de lei que trata da proteção de dados pessoais no âmbito das atividades de segurança pública e investigação criminal. Não por acaso, a gente, nos últimos dias, teve a oportunidade de ali ler e estudar ali uma proposta tão importante para o nosso ordenamento jurídico, já que a gente está ainda engatinhando, dando os nossos primeiros passos em relação à proteção de dados pessoais no país. E nós pensamos na seguinte dinâmica para esse Keynote 3. A professora Laura Schertel Mendes, ela irá realizar uma apresentação de 40 minutos, expondo um quadro geral sobre o tema e os principais pontos do anteprojeto, e em seguida a gente vai ter um espaço começando por perguntas, duas perguntas que eu vou propor para ela responder a respeito do anteprojeto, e logo em seguida a ideia é que a gente possa receber perguntas da nossa audiência, obviamente diretamente relacionadas ao tema em questão. Laura, muito obrigado por estar aqui conosco. Eu tenho que revelar que eu estou muito animado em te ouvir, fique à vontade para iniciar a sua apresentação. Mais uma vez, obrigado em nome do evento. Eu acho que é um privilégio a gente contar com a sua presença aqui. Bom, muito obrigada, Alexandre, por essas gentis palavras, pela gentil apresentação. A honra é toda minha, o prazer é todo meu de poder estar mais uma vez nesse seminário tão importante do CGI. Então, eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer ao CGI por essa oportunidade, pela oportunidade de apresentar o anteprojeto e debater com essa comunidade tão atuante de proteção de dados. Certamente, eu diria que talvez seja o evento mais importante de proteção de dados que nós temos hoje no país. Então, eu acho muito importante que a gente possa debater esse anteprojeto, e para mim, então, é uma honra e um prazer muito grande estar aqui. Essa alegria ainda maior por ter, então, aqui a sua moderação, que é um especialista na área, também com grande reconhecimento. Então, eu fico muito feliz e já fico aguardando, inclusive, as perguntas do público e também as suas perguntas. Eu vou fazer uma apresentação, então eu vou compartilhar aqui a minha tela e depois fico à disposição para a gente debater um pouco melhor esse tema. Todos enxergam em tela cheia? Tudo certinho. Perfeito, então. Bom, eu acho que vale a pena aqui de novo, só uma rápida apresentação. Eu vou falar aqui um pouco do anteprojeto de lei de proteção de dados. Eu fui relatora dessa comissão de juristas, composta por 16 juristas. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, foi ele que criou essa comissão, exatamente quase como em razão de um mandamento legal da própria Lei Geral de Proteção de Dados, que excluiu do seu âmbito de aplicação toda essa temática de segurança pública e persecução penal.
portanto, o presidente Rodrigo Maia entendeu ser importante regulamentar também essa questão, conforme a própria LGPD determinava, e criou essa comissão de juristas, presidida pelo ministro Nefi Cordeiro e com a vice-presidência do ministro Antônio Saldanha, ambos do STJ. Eu tive a honra de ser designada relatora e nós trabalhamos aí ao longo de um ano nessa proposta que agora, nesse mês de novembro, vem a público. Então, eu também fico muito feliz de que agora a gente tem essa proposta, de que ela possa ser debatida com toda essa comunidade ativa aí de privacidade, proteção de dados, e também com toda essa comunidade que atua na segurança pública e na investigação criminal. Lembrando que esse foi um trabalho coletivo, com a atuação muito importante de muitos colegas. Eu vou citar aqui apenas alguns, mas a gente teve, eu diria que todos eles foram muito importantes. O Danilo Doneda esteve presente, Heloísa Estelita, Davi Tangerino, e eu queria destacar aqui um papel muito importante da Jaqueline Abreu, que certamente é uma especialista em ambas as áreas, o que também é muito difícil a gente encontrar uma pessoa que tenha especialidade nas duas áreas. Então, aqui o secretário também geral da comissão, Pedro Ivo Cordeiro, foi muito importante, o professor Ingo Sarlet, Vladimir Aras, procurador da República, Frederico Meinberg, promotor. Então, a gente teve muitas pessoas, eu não consigo citar todos aqui, mas apenas para dizer que foi um trabalho coletivo, de muitas mãos, e que, como o ministro Neff sempre diz, esse é um ponto de partida, né? Agora, na Câmara dos Deputados, ele será provavelmente apresentado como um projeto de lei, porque agora ele somente é um anteprojeto, ele será apresentado como um projeto de lei por algum deputado federal, e somente assim ele começa a tramitar. Então, nesse processo de trâmite legislativo, a gente espera que haja uma ampla participação social, inclusive com audiências públicas, consulta pública e mesmo seminários internacionais e nacional, como aconteceu com a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a gente espera que a partir desse momento, a partir desse pontapé, haja uma ampla participação social para aprimoramento, para discussão desse projeto. Então, essas seriam minhas breves palavras iniciais acerca do anteprojeto de lei, que, como você muito bem colocou, Alexandre, tem sido chamado de LGPD penal, e eu vou explicar um pouco até o porquê dessa alcunha, dessa denominação. Se me permitam, antes de entrar nos detalhes do anteprojeto, eu queria comentar um pouco o contexto geral da proteção de dados na segurança pública e na esfera criminal. E, em seguida, a gente vai passar para a estrutura geral desse anteprojeto. Eu trouxe aqui duas notícias que mostram a importância de um projeto como esse, que mostram a importância, o porquê de se regular a proteção de dados nessa esfera penal. Então, eu trouxe dois exemplos, um aqui uma reportagem do New York Times, em que mostra uma pessoa que foi acusada de forma, digamos, completamente incorreta, completamente ilegal, e chegou a ser preso, porque um algoritmo de reconhecimento facial o reconheceu, né? Havia uma câmara de vigilância, e a autoridade policial, por meio amparada nesse algoritmo, entendeu que ele era exatamente a pessoa que estava sendo buscada, que era o suspeito, quando, na verdade, não era. Esse caso foi muito conhecido e também levantou todo o tema, toda a temática que a gente já discute em algoritmos, talvez seja uma das grandes discussões de inteligência artificial hoje, que é a da incorreção, que é do viés, e especialmente da discriminação, porque nesse caso ficou comprovado que essas câmeras, né, e essa tecnologia de reconhecimento facial tem uma correção muito maior quando se trata de pessoas brancas e não de negros. Então, portanto, esse foi um caso emblemático e tem sido muito falado, né, o tema do reconhecimento facial. Então, eu trouxe esse exemplo para mostrar o quão grave, eu diria, não termos uma regulamentação geral de proteção de dados na esfera criminal, porque o efeito é a restrição da liberdade das pessoas. Então, eu acho que esse exemplo e esse caso, ele é muito dramático, ele mostra a importância de uma regulação como essa. E eu trouxe também uma reportagem da revista Piauí, que saiu no mês passado, e que também é mais um caso de uma pessoa que foi presa, de um negro que foi preso injustamente, e aqui por uma questão talvez até mais trivial, não se tratava de uma câmara de
reconhecimento facial, não se tratava dessas tecnologias de vigilância, como a gente costuma chamar, mas sim, como vocês podem ver aqui no finalzinho aqui desse trecho da revista, porque a polícia tinha uma foto, né, do Justino aqui, que é um músico, Luiz Carlos Justino, e que, no caso, a polícia tinha uma foto, embora ele não tivesse nenhum antecedente, não se sabe por que a polícia tinha uma foto dele, e que exatamente porque ela estava de posse desse dado, ele acabou sendo preso e ficou preso por 5 dias. Né? Então, esse também é um caso dramático. Eu trouxe esses dois exemplos para mostrar que, seja para tratar de questões triviais, como fotos armazenadas no departamento de polícia, na delegacia, seja para falar de tecnologias de vigilância, né, ultramodernas tecnologias, em ambos os casos, para ambos os casos, nós precisamos de implementação geral de proteção de dados na área criminal e na área de segurança pública. Então, eu acho que esses dois exemplos são bem emblemáticos e mostram, eu diria, não só a necessidade, mas também a urgência de um marco regulatório como esse. E aqui, também, para mostrar essa importância, nós sabemos, isso já é discutido amplamente quando a gente falou da Lei Geral de Proteção de Dados, talvez, eu diria até nesses últimos 10 anos em que discutimos a Lei Geral de Proteção de Dados, afinal, esse ano vai fazer exatamente, agora no mês de novembro, faz 10 anos, em que aquela primeira consulta do Ministério da Justiça de um anteprojeto de lei de proteção de dados completa aí 10 anos desse anteprojeto. E é interessante que a gente vem discutindo que hoje a nossa persona digital, a nossa personalidade digital é cada vez mais configurada por inúmeros vestígios digitais, rastros digitais, que são todos os nossos dados que deixamos aí nos mais diversos serviços que acabamos acessando ao longo de todo o nosso dia. Então, a verdade é que hoje muitas das decisões são tomadas, seja na área econômica, né, seja na nossa área de trabalho, seja também nesses aspectos criminais, para investigar suspeitos, para inclusive na atividade corriqueira de segurança pública, elas são feitas com base nesses vestígios que a gente deixa, certo? É isso que torna o que se chama, inclusive, do nosso corpo virtual. E aqui eu trouxe alguns exemplos, todas as nossas comunicações, seja o conteúdo delas, seja o registro dessas comunicações, a nossa localização, já que a gente carrega no nosso dia a dia um aparelho que mede, né, o nosso celular, que eu diria que mostra 24 horas por dia, em tempo real, a nossa localização, certo? Se a gente for pensar em dados também do mundo offline, seja de compras que a gente faz, seja de compras na farmácia que a gente faz, eu diria que todos os nossos dados hoje, eles compõem essa persona, compõem esse corpo virtual. E isso é muito importante porque, da mesma forma que a gente vinha falando já há tanto tempo, que isso vai afetar as decisões econômicas que os agentes tomam e podem, eventualmente, acarretar, abrir portas ou fechar portas, também na investigação criminal, esses vestígios têm uma grande relevância. Aqui, seja para a criação de perfis, seja para identificar, ou eu diria mesmo para identificar quem são os suspeitos de determinado crime, para identificar ou trazer provas sobre a autoria e materialidade de determinados crimes, seja também para trazer luz aqui às redes de contatos. Então, no fim, a gente vai ter eu diria, uma inteligência policial que vai saber exatamente, não só todo o nosso comportamento aí, ao longo de um determinado período, por onde nós passamos, o que consumimos, certo? Com quem falamos, mas também, eu diria que todos esses vestígios dão uma clareza também quais são as nossas redes de contatos e também sobre essas outras redes todas, sobre todas essas pessoas, a gente tem esses mesmos vestígios. Então, isso é muito importante. Eu vou citar aqui aquele caso conhecido do Target, que ele identificou por meio aí de um algoritmo, ele conseguia identificar não só que a pessoa, provavelmente aquela mulher estava grávida, como ele conseguia identificar qualquer estágio da gravidez, porque ele identificava que pessoas no primeiro semestre da gravidez costumam comprar determinados tipos de produtos,
no segundo semestre da gravidez, costumavam comprar produtos, digamos, sem odor, porque elas já tinham uma sensibilidade forte a alguma coisa com um cheiro muito forte, e que no terceiro semestre, já da gravidez, trimestre, na fase final da gravidez, havia já toda uma preocupação dessas mulheres de se comprar, por exemplo, álcool gel, né? Já pensando aí, já quando elas estavam perto do parto. Então, esse caso é interessante porque mostra essa capacidade, né, de previsibilidade, de previsão que a gente pode ter a partir dos dados. E isso não é diferente também nessa área criminal. Eu posso, sim, a partir de um grande número de dados, que é o chamado de Big Data ou Big Data Policing, buscar prever comportamentos de indivíduos ou também buscar prever comportamentos ou como determinadas áreas, comunidades vão se comportar. Eu posso identificar quais áreas são mais perigosas e, a partir daí, eu diria centralizar ou priorizar o policiamento em determinadas áreas. Tudo isso, é claro, que tem consequências importantes, né, para o policiamento, para a segurança pública e também para as pessoas envolvidas. Então, aqui, a partir desses vestígios enormes de dados que deixamos ao longo aí de todo o nosso dia, e a partir desses perfis que são criados, a gente tem uma série de usos que podem ser feitos e também uma série de riscos associados a esses usos. Eu trouxe aqui o primeiro, quando a gente fala de interceptação ou requisição de dados, eu diria que é o aspecto mais trivial, quase o uso mais comum que a gente conhece. Quando a polícia já tem indícios sobre alguém, quando a polícia já tem, ou os órgãos de investigação já tem um suspeito, e a partir desses indícios ela vai buscar então mais provas, né? Ela vai buscar elementos para a produção de provas, e com isso, eventualmente, ela busca consegue uma ordem judicial de interceptação telefônica ou de acesso a dados sigilosos, ou mesmo a requisição de dados sem o acesso, digamos, sem autorização judicial. Esse caso é interessante porque é o caso clássico. Eu já tenho um suspeito, eu tenho um indivíduo e eu busco mais os dados aí, nesse caso, eles são utilizados para a produção de provas nesse caso particular, nesse indivíduo especificamente, certo? E ele se opõe, inclusive, ao último caso que eu coloquei aqui do data mining, que também muito falado da Dragnet Surveillance, então que seria esse primeiro e esse quarto. Ele se opõe por quê? Porque o quarto caso ele é muito diferente desse primeiro. Eu posso, na verdade, quando a gente está falando de um data mining, eu posso ainda não ter o suspeito e eu busco, por meio de uma base de dados enorme, de uma coletividade, ou seja, um tratamento massificado de dados de uma coletividade de pessoas insuspeitas, de pessoas que não são suspeitas. E a partir desses dados massificados, eu vou buscar, então, a famosa agulha no palheiro. Então, são casos muito diferentes e é claro que eles acabam tendo, eu diria, consequências também muito distintas, porque nesse último caso, a gente está falando de uma coleta de dados massificada de pessoas que não são suspeitas, né? Então, esse caso também é um caso delicado, por quê? Porque eu tenho pessoas que sequer sonham ou fizeram qualquer tipo de atividade suspeita, podem parar, seus dados podem acabar parando em uma delegacia ou em uma investigação criminal. Então, esse dado é muito interessante. Agora, falando, como eu já comentei, do Big Data Policing, esses vestígios todos de dados que nós deixamos, eles também podem ser utilizados para a predição, para a previsão desses comportamentos, como eu já comentei. E as tecnologias de vigilância também, hoje já largamente utilizadas, mas que trazem grandes riscos, especialmente o que se chama de tecnologias visuais de vigilância, como foi o caso que eu comentei nessa primeira reportagem do New York Times, quando se falava dessas tecnologias de reconhecimento facial. Então, como a gente percebe, os usos, eles variam dos mais comuns, né, até os mais, talvez, recentes, mais contemporâneos e que apresentam, talvez, mais dúvidas e mais riscos, mas todos eles, me parecem que devem ser, sim, enfrentados por meio de uma regulação de proteção de dados para essa área criminal. Eu queria aqui comentar, e aqui eu trouxe um trecho de um artigo muito interessante da Jaqueline Abreu, que talvez responda um pouco, à luz do que foi apresentado, à luz desses vestígios,
à luz do uso e dos riscos que acabam se apresentando, né, nesse contexto, qual que é o direito que nós temos hoje? O que se aplica hoje? Eu acho que isso é importante a gente analisar, até porque se a gente está propondo algo diferente, uma regulamentação mais geral, um marco geral de proteção de dados na área criminal, é preciso se pensar mais no que a gente tem hoje, né? Quais são os pontos positivos e quais são, eu diria, as lacunas desse nosso sistema. E de uma forma muito simples, mas eu acho que também de uma forma muito precisa, o que a gente tem hoje nessa área é exatamente o direito do sigilo e também o direito das suas quebras, nas palavras da Jaqueline Abreu. Isso porque a LGPD, né, que entrou em vigor esse ano, não se aplica à esfera criminal, por exclusão da própria lei. Se ela não se aplica à esfera criminal, o que acaba se aplicando em termos de proteção de dados a essa área são exatamente inúmeras leis específicas, setoriais, que tratam de forma também setorial e pontual desses temas. Seja o próprio Código de Processo Penal, o CPP, seja o Marco Civil da Internet, que trata também de requisições nessa área e de acesso a dados por meio de autorização judicial, seja a lei de interceptação telefônica ou mesmo a lei das organizações criminosas. São todas leis específicas que, claro, também abordam a questão da proteção de dados, mas de forma específica. E o que caracteriza esse direito do sigilo e esse direito das quebras do sigilo? O fato de que somente se considera protegido aquele dado sigiloso, certo? Então, é interessante porque eu parto do pressuposto de que os dados sigilosos, é claro, e faz sentido em alguma medida, ou talvez tenha feito um grande sentido por muito tempo, é que somente os dados sigilosos mereçam proteção. Eu diria que essa é a primeira, talvez a grande característica do nosso direito. O que fica claro quando a gente analisa todos aqueles vestígios digitais que eu comentei, o que fica claro hoje é que não basta apenas a proteção do sigilo, ainda que essa proteção seja relevante. Nós precisamos de uma proteção mais abrangente. E por que isso? Porque, e aqui eu sempre trago a decisão da Corte Constitucional Alemã, né, que acabou cunhando, que acabou criando esse direito à autodeterminação informativa, porque ela traz, nessa última frase aqui do slide, ela traz uma frase muito importante. Ela diz que, no contexto desse processamento eletrônico de dados, não existem mais dados insignificantes, porque mesmo um dado aparentemente insignificante pode adquirir um novo valor. Isso é muito importante. Isso mostra que o nosso direito atual, embora a gente tenha tido, eu diria, até com o Marco Civil, um avanço importante em termos de regulação aí de acesso das autoridades a dados sigilosos, e que a gente tenha, inclusive, por exemplo, na lei de interceptação telefônica e em outras leis, uma proteção importante também em relação aos sigilos, nós não temos hoje uma regulamentação ou uma regulação geral de como é que se deve dar o fluxo de dados de uma forma geral. Como é que se deve dar essa regulação, o acesso ao dado pessoal de uma forma geral. Então, talvez e eu acho que é interessante porque certamente esse nosso direito do sigilo, né, ou da quebra do sigilo, ele parte dessa concepção mais antiga de privacidade, uma concepção que opõe o público ao privado, né, e de que somente esses dados íntimos ou sigilosos mereceriam proteção. Hoje está claro, e eu diria aí talvez essa decisão foi um marco porque acabou alçando o dado pessoal de uma forma geral como merecedor de proteção constitucional, então acho que essa decisão foi muito importante por isso. Mas nós tivemos aqui no Brasil, exatamente neste ano, em maio deste ano, eu diria até que uma decisão semelhante, ou também com um impacto semelhante no Brasil, que foi a decisão que o Supremo Tribunal Federal tomou no âmbito, ao discutir aquela questão do IBGE, ao discutir se os dados das operadoras de telefonia, ou se as operadoras de telefonia estavam realmente obrigadas, como determinava a ANP 954, se elas estavam obrigadas a encaminhar todos os seus dados de todos os seus consumidores, especialmente nome, telefone celular, fixo, endereço, para o IBGE. E nessa ocasião, ao meu ver, o Supremo Tribunal Federal acabou tomando uma decisão muito semelhante nesse caso. Inclusive, alguns ministros também acabaram trazendo essa ideia de que não há dados insignificantes. Cito aqui, inclusive, a fala da ministra Carmen Lúcia, ao rebater a posição da AGU, quando dizia que
os dados de telefonia não eram dados, especialmente esses dados, né, relacionados ao telefone fixo e celular da pessoa, não seriam dados merecedores de proteção. Essa foi uma defesa do governo em relação à medida provisória. E, inclusive, a ministra Carmen Lúcia trouxe uma fala muito interessante no seu voto, em que ela disse, olha, da mesma forma que os dados da lista telefônica, da mesma forma que a lista telefônica ficou no passado, também ficou no passado esse conceito de privacidade que protege apenas esses dados, determinados tipos de dados, somente determinados dados, como, por exemplo, esses sigilosos ou íntimos ou dados sensíveis. Então, talvez a grande revolução, ao meu ver, que essa decisão da Corte Alemã trouxe, da mesma forma que essa decisão do STF trouxe, é a ideia de uma ampliação da proteção constitucional. É a ideia de que qualquer dado pessoal, e assim definido como um dado que identifique ou possa identificar uma pessoa, qualquer dado pessoal é merecedor de proteção. E é claro que isso acaba trazendo uma ampliação da proteção, certo? E é interessante, então, que hoje temos no Brasil, eu diria, inclusive, reconhecida de forma implícita esse direito fundamental à proteção de dados, porque assim foi decidido nesse julgamento do STF. Nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados, que opera exatamente essa ampliação, ao dizer que qualquer tratamento de dados merece e precisa de uma base legal, só que nós não temos ainda essa mesma proteção, essa mesma regulação no âmbito das investigações criminais e no âmbito da segurança pública. Então, aqui eu acho que fica claro, a partir talvez, né, desse contexto, que o principal objetivo desse anteprojeto de lei, dessa comissão de juristas criada pela presidência da Câmara dos Deputados, foi suprir essa lacuna. Foi dizer, não é possível mais, em pleno século XXI, nós protegermos apenas os dados sigilosos. Esses merecem, sim, proteção e merecem, inclusive, uma proteção maior. Mas nós precisamos também proteger os dados pessoais de uma forma geral, porque, afinal, quando esses dados, seja de compra, seja dos meus hábitos de uma forma geral, esses dados, quando vinculados a outros dados, eles podem ser muito valiosos e, na verdade, fica claro que de insignificante eles não têm nada. Portanto, é preciso, sim, eu diria, suprir essa lacuna no direito brasileiro hoje, nessa esfera, com uma regulamentação, com uma lei geral de proteção de dados para a área criminal. Então, acho que essa é a principal justificativa, é a principal razão pela qual essa comissão foi criada e, claro, essa justificativa, ela está no artigo 4º da própria LGPD, porque a Lei Geral de Proteção de Dados deixou claro, ao excluir a esfera criminal, a investigação criminal e a segurança pública do seu âmbito de aplicação, rapidamente, né, e no mesmo artigo, deixou claro que uma legislação específica deverá ser aprovada para a regulamentação dessas áreas. Então, eu acho que fica claro que a comissão aqui trabalhou, então, para superar essa lacuna que o próprio legislador, ao editar a LGPD, já tinha reparado, já tinha, deixado expresso, né, no próprio texto legal. E com isso aqui, eu queria, já entrando um pouco na própria estrutura da lei, certamente a lei e o anteprojeto de proteção de dados, ele parte desse equilíbrio necessário que precisa ser realizado, esse equilíbrio que precisa ser encontrado diante de um interesse da coletividade na persecução penal, então é um interesse público muito relevante, que todos temos na investigação de crimes, né, de que aqueles que cometem crimes precisam ser encontrados, precisam ser punidos, e, por outro lado, nos graves efeitos na esfera privada do cidadão, porque o principal efeito que a gente tem nesse caso é a sua restrição, é a possibilidade de que a sua liberdade sofra algum tipo de restrição. Então, aqui eu queria ressaltar como esse projeto, ele tem embora ele partilhe, talvez em grande parte, dos grandes objetivos da Lei Geral de Proteção de Dados, ele tem algumas especificidades. E a principal especificidade é essa, de que na LGPD, muitas vezes, quando a gente fala do legítimo interesse,
o interesse ele precisa ser avaliado. Eu preciso avaliar se, de fato, aquela empresa, aquela entidade tem um interesse legítimo naquele tratamento, certo? E, no caso, quando a gente está falando aqui da esfera criminal, o interesse coletivo, o interesse público já está dado. Então, a gente tem esse interesse que é muito relevante. E o anteprojeto, ele também buscou olhar, e é preciso olhar eu diria, é preciso considerar esse grande interesse público e coletivo na persecução criminal. E, por outro, quando a gente fala da LGPD, e eu sempre trabalhei muito isso no meu livro, quando eu falava das relações de consumo, é claro que o tratamento de dados, de uma forma geral, né, no comércio e nas relações de consumo, ele traz uma série de prejuízos, especialmente prejuízos econômicos. Porque a pessoa pode ter um seguro saúde mais caro, ela pode ter um seguro de carros mais caro, ela pode ser excluída, eventualmente, ela pode ser excluída de algum tipo de decisão ou de algum benefício governamental. Então, é claro que a sua esfera jurídica, ela é afetada também pelas decisões que são tomadas com base em dados pessoais. Porém, quando nós falamos aqui na esfera criminal, o prejuízo para o cidadão é muito maior, porque esse prejuízo, ele está ligado, está relacionado à possível restrição da sua liberdade. Porque, afinal, essa pessoa, né, pode ir presa, né, eventualmente, no limite, em razão dessa investigação penal. Então, quando a gente fala de erros que podem acontecer no tratamento de dados, né, erros ou uma eventual discriminação, ou um viés do algoritmo, qualquer tipo de erro, qualquer tipo de um algoritmo ou uma decisão baseada em dados, tomada de forma enviesada, nessa área, ela tem, eu diria, um efeito muito mais dramático para a esfera jurídica do titular. E é por isso, e é pensando nesse equilíbrio desse interesse coletivo, por um lado, e desses graves efeitos na esfera privada do cidadão, em especial da sua liberdade, é que o anteprojeto foi pensado. É esse equilíbrio que se buscou realizar. Então, eu gostaria de fazer, digamos, esse seria o pressuposto do anteprojeto, e eu gostaria de começar com essa observação. E aqui também acho que é mais um pressuposto importante. Por que LGPD penal, né? Por que esse nome? Por que essa alcunha de Lei Geral de Proteção de Dados na área penal? E aqui eu acho que é importante falar que nós percebemos, ao longo de todo esse ano de elaboração do anteprojeto, que poderia suscitar algum tipo de dúvidas de que esse anteprojeto estaria revogando leis específicas que já tratam, que já cuidam do tratamento de dados pessoais, especialmente esses relacionados a dados sigilosos. E o que ficou claro ao longo dessa discussão toda é que esse projeto de lei, ele busca regulamentar e sistematizar, né, o fluxo, a regulação sobre o fluxo de dados de uma forma geral. Ele não busca revogar essas leis específicas que tratam de situações particulares. Ao contrário, ele vem compor e ele vai acabar, eu diria, complementando esse cenário. É por isso que eu trouxe, até para evitar eventuais más compreensões a respeito, né? Dizendo, não, será que ele vai revogar a lei de interceptação telefônica? Não é esse o objetivo. O objetivo é que ele componha esse sistema. Então, no fim, ele vai sistematizar eu diria, esse fluxo de dados sigilosos, de dados sensíveis e de dados pessoais de uma forma geral. Então, ao mesmo tempo em que ele supre uma lacuna relacionada a dados pessoais de uma forma geral na área criminal, ele também vai se compor, ele acaba compondo muito bem, quase como um quebra-cabeça, essas outras leis específicas. Por isso que eu acho que esse nome LGPD penal acaba ajudando um pouco na compreensão desse, né, chamado microsistema de proteção de dados na esfera criminal. E talvez falando um pouco para vocês, quais foram as principais inspirações desse anteprojeto? A primeira, sem dúvida alguma, e que vocês podem perceber com muita tranquilidade numa primeira leitura do anteprojeto, a principal inspiração foi a Lei Geral de Proteção de Dados. Afinal, a LGPD foi aprovada por unanimidade, tanto na Câmara quanto no Senado. A gente sabe que ela teve um esforço muito grande de esferas, eu diria, de setores muito distintos da sociedade brasileira, e ela certamente me parece, ela tinha uma legitimidade muito grande para que fosse utilizada como modelo, para que fosse utilizada como ponto de partida. Então, essa certamente é a nossa principal inspiração. A segunda, e que também a gente pode perceber com bastante clareza, é a diretiva europeia, a diretiva 680. Afinal, também, assim como a LGPD
teve inspirações, dentre tantas outras, mas também teve uma inspiração forte do regulamento europeu, nós entendemos que também nesse caso a gente poderia sim ter inspirações muito interessantes da Diretiva 680, que, lembrando, não é um regulamento, assim como o GDPR, mas deve ser incorporada por cada um dos Estados europeus. Então, essas são as principais inspirações. Vale aqui lembrar e destacar que a gente olhou especialmente a lei portuguesa, a lei alemã, e quando a gente tem um capítulo específico, quando no capítulo específico de tecnologias de monitoramento, a inspiração foram leis municipais e estaduais dos Estados Unidos, porque as leis americanas já estão preocupadas com essa, digamos, com essas tecnologias, né, de monitoramento. Então, a gente buscou também inspiração e eu acho até que conseguimos, eu diria, fazer um dispositivo bastante inovador nesse quesito. Então, como se pode perceber, as inspirações foram muito diversas, tanto nacionais quanto internacionais, mas claramente a Lei Geral de Proteção de Dados foi a principal inspiração. E isso vai poder ser visto, inclusive, nessa estrutura que eu vou passar a mostrar agora em seguida. Então, numa leitura muito simples, todos poderão perceber que nós seguimos a estrutura e os tópicos da Lei Geral de Proteção de Dados. E acho que é por isso que esse nome, né, LGPD penal, também vem bem a calhar, porque ela tem essa inspiração, ela tem essa mesma lógica. E eu acho que isso também ajuda a gente a compreender melhor como a lei foi digamos, pensada, né? E aqui eu vou passar um pouco sobre cada um dos pontos, pedindo aqui a autorização do Alexandre para passar mais uns 10 minutinhos, se for possível, e aí para a gente poder falar basicamente dessa estrutura geral do projeto. O anteprojeto tem 12 capítulos e 68 artigos, então até na sua dimensão ele também parece com a Lei Geral de Proteção de Dados, embora tenha um artigo a mais, né? Mas certamente a sua dimensão e a sua divisão é muito parecida também com a LGPD. Aqui vale, acho que o primeiro ponto relevante é que o âmbito de aplicação desse anteprojeto são as autoridades competentes para atividades de segurança pública e de persecução penal. Quem são essas autoridades? Essas autoridades são órgãos ou entidades do poder público responsáveis pela prevenção, detecção, investigação ou repressão de atos infracionais e infrações penais, ou mesmo de execução de sanções penais. Ou seja, o âmbito de aplicação, essa lei, ela só se aplica para essas autoridades competentes. São essas autoridades que têm o dever de perseguir crimes, de investigar crimes. São essas autoridades que estão sujeitas ao anteprojeto, a essa futura Lei Geral de Proteção de Dados, na esfera criminal. E aí, a pergunta poderia, imagino que já uma pergunta logo depois dessa explanação seria, bom, mas e todos os outros atores que podem acabar, digamos, atuando em uma rede? Outros atores, que não essas autoridades competentes, que não esses órgãos do poder público, eles estão sujeitos à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, acho que é isso que é importante de compreendermos. A partir do momento em que essa LGPD penal for aprovada, nós teremos um sistema muito mais completo, porque, por um lado, os atores que não estão sujeitos a essa lei agora criminal, eles estão sujeitos já à LGPD. E os atores que hoje ainda não estão sujeitos a essa regulamentação geral, que são essas autoridades competentes, a gente usa essa expressão o tempo todo no anteprojeto de autoridade competente, esses atores estão sujeitos a essa futura LGPD penal. Então, acho que isso mostra que eu diria que todas as atividades, o importante nesse caso, eu diria, não é disputar quem está sujeito a qual deles, mas mostrar que todos os atores, em alguma medida, estarão sujeitos, ora a LGPD, ou alguns estarão sujeitos, no caso, os órgãos públicos, estarão sujeitos a essa futura LGPD penal. Então, a gente acaba cobrindo aí esse grande, talvez, fluxo de dados que possa acontecer, inclusive, entre as entidades privadas, empresas privadas e os órgãos públicos para fins de persecução penal. Então, esse em relação ao âmbito de aplicação, em relação aos fundamentos da lei. Aqui também eu acho que vale, isso quando uma leitura dos fundamentos da lei, mostra que, em parte, ela tem, eu diria, uma identidade muito forte com a LGPD, porque nos seus fundamentos,
O anteprojeto fala de autodeterminação informativa, de proteção da privacidade, de proteção dos direitos da personalidade. Porém, como nessa esfera criminal outros valores também acabam adentrando, outros fundamentos foram, digamos, eu diria, adicionados aos valores da LGPD. Então, fala-se em presunção de inocência, que é um valor, que é um princípio fundamental, sempre quando a gente fala de investigação criminal, a garantia do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da motivação e da reserva legal, entre outros. Me parece que esses fundamentos eles são tão relevantes que uma forma da gente talvez entender qual seria o grande objetivo desse anteprojeto, em uma frase, ainda que correndo o risco aqui de ser simplista, porque é difícil a gente abarcar tudo em uma frase, mas eu diria que talvez em uma frase seria a garantia do devido processo legal vinculado ao fluxo de dados. Então, no fim, o que esse anteprojeto ele visa é trazer essa garantia desse devido processo legal em todas as fases do fluxo de dados, na coleta, no processamento, no uso desses dados para a investigação criminal. Então, eu acho que esses fundamentos também mostram um pouco tanto a identidade dessa lei, dessa futura lei com a LGPD, como também em que medida ela se diferencia da LGPD. E aqui, em relação também aos princípios, a própria LGPD diz que essa futura legislação específica deve trazer alguns princípios. Então, é natural, a gente acabou colocando, o anteprojeto trouxe todos os princípios da LGPD e adicionou o primeiro de todos, que é o princípio da licitude. Então, porque nessa área, quando a gente está falando de órgãos públicos responsáveis pela persecução criminal, é fundamental que o princípio da licitude, acima de tudo, seja, digamos, cumprido, né? Afinal, só se pode fazer aquilo que a lei permite, aquilo que as suas atribuições legais possibilitam. Então, os princípios são os mesmos da LGPD, com o acréscimo desse princípio da licitude. E aqui também falando das bases legais. Quais seriam as bases legais dessa futura Lei Geral de Proteção de Dados na esfera criminal? Aqui também a gente tem uma diferença importante com a LGPD, porque eu diria que tem pouca relevância o consentimento do titular ou o legítimo interesse, né? A base legal principal é a competência, é a atribuição legal da autoridade, aliada ao detalhamento dessa competência, seja em lei, seja em regulamento. Aqui eu queria destacar um ponto. As bases legais, e aqui a gente adotou um sistema, eu diria que esse sistema tem sido amplamente falado aí, talvez nas principais doutrinas e teorias de proteção de dados, que é a teoria da proteção de dados amparada em risco, né? Então, a ideia de que eu preciso ser mais rígido quando falamos de dados que acabem trazendo mais riscos para o cidadão. Então, nesse ponto, as bases legais, elas se vinculam aos tipos de dados pessoais que são tratados. Ou seja, quando falamos de dados pessoais de uma forma geral, a base legal é a atribuição legal, a competência legal da autoridade que deve ser detalhada em lei ou em regulamento. Já quando falamos de dados sigilosos ou dados sensíveis, a base legal, ela precisa, eu diria que depende de uma legalidade estrita. Somente uma lei pode autorizar o tratamento de dados sigilosos e dados sensíveis. A mesma lógica, o projeto, ele acabou, digamos, imprimindo quando a gente vai tratar do tratamento de dados de alto risco ou dessas tecnologias de monitoramento. E mesmo também de decisões automatizadas que tragam grande risco para o cidadão. Em todas essas situações, a gente está, então, a falar de um princípio da legalidade em sentido estrito e, portanto, será necessária uma lei específica para autorizar esses tratamentos. É nesse sentido que aquelas leis que eu comentei agora há pouco, que já existem, compõem esse sistema. Então, leis específicas não são revogadas, ao contrário, elas compõem esse sistema. E mais, é bem provável que, para futuros tipos de tratamento de dados, para que seja possível o tratamento de dados que tenham um maior risco para o cidadão, é preciso ou será necessário a edição de novas leis, digamos, específicas para esse assunto. Nesse sentido, a gente não, eu diria que a gente acabou seguindo, né, a comissão acabou seguindo
um modelo existente no mundo inteiro, que é esse modelo da legalidade. Eu acho que é importante aqui apenas mencionar que essa divisão de dados pessoais, dados sigilosos e dados sensíveis, ele também acompanha esse modelo amplamente utilizado internacionalmente, porém, o conceito de dados sigilosos, esse foi uma opção da comissão, porque não está tão claro em todas as outras legislações, se a gente for pegar, por exemplo, a Diretiva 680. Mas como ele compõe uma série de leis específicas que já regulamentam esse tema. Ele compõe, inclusive, a nossa cultura jurídica nessa área. A comissão achou fundamental também sistematizar o tratamento de dados, a regulação do tratamento de dados relacionado a dados sigilosos. Então, isso em relação às bases legais. E aqui, deixa eu passar. Perfeito. Esse aqui é ainda mais o último slide ainda em relação à estrutura do anteprojeto. A comissão, então, o anteprojeto acabou trazendo também direitos do titular, a exemplo do que a LGPD já traz, mas é claro, se a gente for pensar no direito de acesso à informação, é possível, esse direito ele é importante, é fundamental que as autoridades trabalhem com maior transparência, porque sem essa transparência a gente não vai conseguir um controle maior sobre essas atividades, então é fundamental que isso aconteça, porém, é claro que é preciso que haja exceções, por exemplo, para evitar prejuízos para a investigação. Então, há esse direito de acesso, mas também há, no anteprojeto, essa previsão de uma exceção se esse acesso for prejudicar a investigação. Em relação a direitos do titular também, vale mencionar a questão das decisões automatizadas. Também aqui foi pensado uma regulação baseada em riscos. Então, a gente tem 3 artigos, 23, 24 e 25, que regulam as decisões automatizadas, sendo que o 23 autoriza aquelas decisões que não tenham, digamos, um efeito muito dramático na esfera do titular. Então, apenas aquilo que seja mais simples. Aqui eu vou dar um exemplo, como, por exemplo, a questão de avaliação de passaporte. A gente tem algumas decisões automatizadas que são mais simples, essas passam a ser autorizadas por essa futura lei, desde que autorizadas pela autoridade supervisora da lei, que eu em seguida já vou mencionar como o projeto resolveu essa questão da autoridade. Então, as decisões automatizadas mais simples têm um tratamento, desde que também haja um relatório de impacto de uso que a autoridade competente tem que, digamos, apresentar, e esse relatório precisa ser autorizado. Já no caso das decisões automatizadas, eu diria aquelas que afetam os direitos dos titulares de uma forma muito mais intensa, e aí especialmente aquelas que podem acarretar medidas coercitivas contra o titular, nós precisamos não apenas desse relatório de impacto de uso, da autorização do CNJ, que é essa autoridade de supervisão, mas é preciso sim uma lei específica, e essa lei específica precisa trazer uma série de garantias. Para além disso, tem um artigo, eu acho que esse artigo também é bastante inovador, ele buscou consolidar em uma série de experiências internacionais, trazer direitos básicos em relação a qualquer decisão automatizada tomada nesse contexto. Então, auditabilidade, não discriminação, necessidade de comprovação acerca da sua precisão e também a revisão por pessoa natural. Todos esses, digamos, são direitos, são como se fossem regras mínimas, parâmetros mínimos, para que uma decisão automatizada possa vir a ser autorizada por uma lei específica. Ou seja, nós estamos dando os parâmetros, né? O anteprojeto dá os parâmetros que uma lei específica precisa cumprir. Eu acho que isso também pode ajudar bastante nesse processo, nesse equilíbrio, e para evitar situações como aquelas que eu mencionei, de extrema injustiça, que eu mencionei aqui no começo da apresentação. O anteprojeto também traz as obrigações dos agentes, a exemplo da LGPD, traz segurança e sigilo dos dados, traz um conceito de privacy by design, privacy by default, e uma outra série de obrigações, como registro de dados, indicação de encarregado, essas obrigações que a gente já conhece no âmbito da LGPD. Um capítulo muito importante é o capítulo de compartilhamento de dados. Ele visa dar aí uma concretude, né, uma concretização ao princípio da finalidade. Então, a ideia de que os dados não podem ser utilizados fora de contexto, ou seja, dados que eu coletei em um determinado contexto
eu não posso utilizar em um contexto completamente diverso. Então, essa é a ideia. O compartilhamento de dados, a gente sabe que é uma questão muito sensível. E aqui, a regra geral, embora tenha uma série de regras específicas, a regra geral é também uma autorização legal para que haja compartilhamento, ou no contexto de operações conjuntas autorizadas legalmente. Então, somente essas operações conjuntas autorizadas legalmente também propiciam aí e autorizam um compartilhamento de dados entre as autoridades. E um capítulo fundamental também do anteprojeto é o capítulo de transparência. Aqui, a comissão traz a necessidade de uma política de transparência clara, de novo, sob aquela lógica de que o que não se vê, o que não se sabe, não se controla. Então, é fundamental a gente entender, compreender a atividade e mais a necessidade de que relatórios estatísticos sejam apresentados em relação às requisições de acesso a dados sigilosos. Nós sabemos que esse é um grande problema hoje. A gente precisa saber quantas requisições foram feitas, quantas foram deferidas, autorizadas judicialmente. Então, essa é uma obrigação que o anteprojeto atribui à própria autoridade competente que faz esse acesso. E aqui eu queria, já chegando ao final da fala, eu queria trazer eu trouxe aqui alguns trechos das tecnologias de monitoramento. Eu acho que esse capítulo é um capítulo também bastante inovador, como eu disse. A gente buscou trazer várias garantias, inclusive para orientar futuras leis que tratem, né, e que possibilitem, que autorizem o uso dessas tecnologias. Talvez a mais conhecida tecnologia de monitoramento seja, de fato, o reconhecimento facial. E aí, claramente, essas tecnologias estarão sujeitas a esse artigo. Eu diria que a gente colocou aqui quase uma escadinha, um nível, talvez 3 níveis de proteção. Em primeiro lugar, é preciso uma lei específica, né, que autorize e que estabeleça as garantias aos direitos dos titulares. Então, acho que essa legislação específica é importante. Essa legislação específica, ela precisa trazer outras 2 garantias. Em primeiro lugar, uma análise de impacto regulatório, e aí essa análise de impacto regulatório precisa trazer uma descrição do escopo do tratamento, eventuais testes que tenham sido feitos, impactos díspares do tratamento de dados, medidas de segurança previstas para fazer frente a esses riscos, e uma política de uso e as garantias dos direitos dos titulares. E aí, também essa política de uso precisa estar prevista na lei. Então, de novo, esse dispositivo ele visa orientar futuras leis, até para que a gente não tenha uma lei que autorize esse tipo de tecnologia sem as garantias necessárias, né? Digamos, com garantias muito pobres, né? E que não vão, eu diria que certamente não vão fazer frente a todos os riscos postos por essas tecnologias. Então, mais uma outra garantia é que a própria lei precisa estabelecer também essa política de uso, que garanta uma série de direitos dos titulares. Então, regras e processos emitidos pela autoridade, que regulem o tratamento de dados, inclusive o acesso, salvaguardas ou medidas de segurança, políticas e práticas relacionadas à retenção de dados, hipóteses de uso compartilhado e também uma descrição de como se dará a auditoria interna e mecanismos de supervisão. Então, todas essas garantias e regras precisam estar previstas e precisam ser discutidas no processo legislativo. Eu acho que isso também é bastante relevante. E, por fim, quando for admitida por lei essa utilização, como nos termos do parágrafo 5º, essa autorização, ela também precisa, eu diria, o seu uso precisa ser precedido de um relatório de impacto do próprio uso dessa tecnologia. Então, aqui dá para perceber que é uma escadinha, né, uma série de garantias que o anteprojeto busca trazer para o uso dessas tecnologias, que a gente sabe que são bastante polêmicas e têm sido discutidas aí no mundo inteiro, né? E aqui, então, já chegando no fim, talvez, last but not least, né, aqui o último ponto que talvez também cause uma certa surpresa, mas eu queria aqui explicar, e depois posso explicar um pouco mais também no debate aqui com o Alexandre e com todos os demais que assistem agora. Eu acho que houve uma decisão da comissão de atribuir a supervisão a supervisão de toda a legislação ao CNJ e não à Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E aqui eu acho que vale um destaque, né, uma explicação. Qual foi a justificativa que levou a comissão a essa decisão?
Eu diria que a principal decisão foi a independência que o CNJ hoje tem e que não é a mesma independência. Nós sabemos que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados não goza dessa independência, não goza dessa autonomia. Por ser um órgão da administração direta, vinculado à presidência da República, a autoridade não tem a autonomia necessária para supervisionar esse fluxo de dados na esfera criminal. Mais do que isso, uma grande razão e uma grande relevância desse anteprojeto, dessa lei, quando ela for aprovada, é que ela poderá permitir o compartilhamento internacional de dados e de provas, porque quando nós comprovarmos uma proteção adequada aqui no âmbito nacional, a gente terá muito mais, é muito possível que tenhamos acesso a uma série de dados, por exemplo, hoje compartilhados por meio da Europol, da Interpol e também do Eurojust. Hoje, e esse acesso a esse compartilhamento de provas hoje, ele é feito de uma forma muito restrita com o Brasil, porque nós não temos uma legislação e porque nós não temos uma autoridade. Então, eu diria que o grande temor da comissão foi atribuir à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, e nós não teríamos chance de obter essa adequação europeia, exatamente porque a ANPD não é independente, a gente sabe que esse requisito, que esse pressuposto, ele é essencial para esse reconhecimento da adequação europeia. Então, a ideia de que o CNJ, ele é independente, porque ele não está vinculado a nenhum órgão hoje, e a sua composição plural, inclusive composta por advogados, por procuradores, certamente permitirá aí uma supervisão adequada dessa lei. Lembrando que a nossa proposta é de que seja criada uma unidade especial. Então, é preciso que seja criada uma unidade, não só, eu diria que não são as atribuições corriqueiras do CNJ, mas essa unidade precisará ser criada para que a lei possa ser supervisionada de uma forma adequada. E com isso, eu já chego aqui ao meu último slide. Certamente, o grande objetivo de toda essa proposta legislativa é a concretização de ideais muito discutidos hoje de uma sociedade democrática e não sujeita à vigilância. Então, se por um lado, esse anteprojeto fica muito claro que ele visa, eu diria, proteger a liberdade das pessoas, proteger que as pessoas não sejam injustamente, digamos, condenadas ou investigadas, eu diria que tem um passo anterior, inclusive, que se busca proteger. Quando uma sociedade se sente vigiada, quando uma sociedade pensa, quando os indivíduos pensam que qualquer comunicação pode ser acessada de uma forma indevida, que qualquer movimento dele pode ser acessado ou pode ser utilizado para um julgamento futuro criminal, essas pessoas não são verdadeiramente livres. Nós não estamos falando de uma sociedade verdadeiramente livre. Então, eu diria que esse anteprojeto ele também visa essa concretização de uma sociedade verdadeiramente democrática, verdadeiramente livre, na qual as pessoas gozem, né, de autodeterminação, possam definir livremente a sua identidade, a sua personalidade, possam se comunicar livremente, possam pensar livremente. E eu diria que esses também são objetivos desse anteprojeto. E, ao fim e ao cabo, ele nada mais é do que a busca da concretização desse ideal democrático e dos direitos fundamentais de uma forma geral na nossa Constituição. Então, com isso, eu termino aqui essa fala, agradecendo mais uma vez esse convite, esse gentil convite de poder apresentar aqui o anteprojeto. Então, agradecer ao Alexandre aqui pela moderação, agradecer ao CGI mais uma vez e me colocar à disposição aqui para esse debate. Muito obrigada. Laura, muito obrigado. Enfim, foi excelente, foi muito bom te ouvir em relação aos pressupostos, em relação à estrutura do anteprojeto produzido pela comissão. E eu queria fazer uma pequena alteração ali na dinâmica da nossa sessão. Eu queria já que a gente teve uma intensa participação da nossa audiência, eu queria já partir para as perguntas da nossa audiência. Acho que contemplar ali a participação dele seria uma boa alternativa para esse momento. Só para a divisão do tempo, a gente tem ali pouco menos de 30 minutos para a condução dessa nossa conversa. Eu queria ali te propor 6 questões, e eu vou propor individualmente cada uma delas, nos que se identificaram, obviamente, indicando quem fez a pergunta. A gente recebeu algumas sem identificação própria, tá? Mas vamos começar pela primeira, Laura.
O professor Rafael Maffei, logo no início ali da sua exposição, ele nos encaminhou uma pergunta muito interessante. Ele gostaria de saber como você vê a incidência desse anteprojeto, no sentido de uma futura lei que seja aprovada, com o texto que está, obviamente, proposto pela comissão, nos casos de terrorismo, e ele coloca terrorismo / Lei de Segurança Nacional. Um pouco na ideia de pensar esta lei na defesa do Estado ou na ideia de segurança pública, um pouco fora do escopo desse anteprojeto. Eu acho que um pouco da pergunta dele a LGPD ela exclui tanto a segurança pública quanto assuntos de segurança nacional. O porquê da escolha de manter, por exemplo, um anteprojeto exclusivo envolvendo segurança pública e, em alguma medida, onde a gente pode ver alguns pontos de intersecção, porque, eventualmente, essas leis vão ter que dialogar ali para fins da sua aplicação. Essa seria a primeira pergunta ali, eu já queria abrir para ouvir as suas considerações. Obrigada, Alexandre, obrigada, Rafael Maffei, por essa excelente questão. De fato, o anteprojeto não trata dessa questão de inteligência nacional e de segurança, né, de inteligência e de segurança nacional, por exemplo, para esses fins de terrorismo, né, para fins de combate ao terrorismo. E isso nós entendemos que o próprio mandato da comissão, nos termos aí da portaria que foi instituída pela Câmara dos Deputados, acabou não atribuindo à comissão, digamos, essa competência. De toda forma, acho que a questão é muito bem colocada, há uma lacuna, certamente, né, no nosso ordenamento a respeito, e eu vejo duas, já sendo muito direta, eu vejo duas formas aí da gente solucionar isso. Eu acho que o processo legislativo, ele pode tomar a decisão de incluir essas questões, e eu acho que é interessante a gente fazer essa avaliação no âmbito do processo legislativo, lembrando de novo das palavras do ministro Neff, que esse anteprojeto é um ponto de partida e que ele precisa do debate democrático, ele vai precisar de uma ampla participação da sociedade. E aí eu acho que nesse âmbito, no âmbito desse debate, talvez valha a pena pensar a respeito. Será que a gente deveria estender algumas dessas regras também para a questão da inteligência, né, no âmbito da segurança nacional e defesa nacional? Então, eu acho que essa é uma reflexão importante a ser feita no processo legislativo. E uma segunda reflexão, e eu sei que você, Rafael, e muitos outros têm estudos, né, nessa área, digamos, constitucional da proteção de dados, eu acho que um outro caminho importante que a gente deveria investir ao desenvolver esse direito fundamental à proteção de dados, que, inclusive, hoje tem havido esses debates, o Supremo Tribunal Federal está exatamente hoje, né, eu diria, nesse ano, debatendo, por exemplo, o compartilhamento de dados com a BIM. Então, eu acho que a gente poderia, sim, refletir, acho que é papel da doutrina, inclusive, também junto com esse papel da jurisprudência constitucional, de pensar quais são as proteções mínimas, quais são os parâmetros mínimos para a realização do tratamento de dados nesse tipo de, né, para essa finalidade da defesa nacional e segurança nacional. Então, eu acho que também esse papel, essa consolidação desse direito fundamental, porque, ao meu ver, essa decisão do Supremo foi um ponto de partida fundamental, foi um progresso muito grande para a gente, mas ela precisa ser desenvolvida, ela precisa ser desdobrada, né? E um dos desdobramentos poderia ser exatamente esse do tratamento de dados, dos limites do tratamento de dados nessa área de segurança nacional. Muito legal, obrigado, Laura. Passando por uma segunda questão aqui proposta pela gente, agora sem identificação específica, a pergunta trata do CNJ, o último ponto que você estava trabalhando, um pouco explicando para a gente o porquê da escolha do CNJ, olhando para a ideia do CNJ como um órgão independente, plural, e que permite com que a gente possa se adequar ali a operações de transferência, controlando um fluxo entre autoridades estrangeiras e autoridades nacionais que vão tratar esses dados. A pergunta colocada aqui para além desses critérios trazidos por você, teve alguma outra razão envolvendo o CNJ? Um pouco na ideia de que o CNJ, ele, em alguma medida, ele vai ter que controlar ali a atuação de polícias, do Ministério Público, no que tange ao fluxo dos dados.
o CNJ, como essa entidade de controle, mesmo que independente, em alguma medida, é a ideal para que a gente possa controlar tanto o Ministério Público quanto as polícias no fluxo dos dados? E mais do que isso, quando a gente pensa um órgão de controle, pela pergunta proposta aqui, não poderia a gente pensar numa extensão para a inclusão de membros da sociedade civil para aumentar a pluralidade do CNJ envolvendo essa unidade? Um pouco para pensar como é que a gente pode tornar o CNJ mais plural, já que ele está adquirindo uma nova responsabilidade dentro desse contexto ali envolvendo dados pessoais. Essa é a segunda pergunta. Fantástico, Alexandre. Obrigada, agradeço a pergunta, muito bem colocada também. Eu acho que quando a gente avalia, e eu vou responder em 2 passos, tá? Quando a gente avalia se ele é o órgão ideal, acho que essa é uma pergunta interessante, e eu diria que não existe ideal, né, quando a gente está falando de uma escolha como essa. Até porque eu acho que todos nós que participamos aí desse processo de formulação e aprovação da LGPD, ficamos um tanto quanto traumatizados, né, de criar um verdadeiro, né, na proposta daquele relatório do deputado Orlando Silva, criar uma autoridade de proteção de dados, que fosse, digamos, na autoridade, que não fosse vinculada ao executivo diretamente, mas que estivesse, digamos, montada como uma agência reguladora e uma autarquia na administração indireta, né, e, portanto, não diretamente vinculada ao executivo. E aí, todo esse plano foi por água abaixo, quando, no veto do presidente Michel Temer, se entendeu que o Congresso não poderia tomar esse tipo de decisão. Então, claramente, a nossa escolha também, e a decisão da comissão, ela também partia já dessa experiência e dessa concepção, dessa constatação desse processo legislativo. Porque também nós não teríamos a competência de criar essa autoridade, talvez a autoridade que fosse ideal. Infelizmente, né, nos termos, feliz ou infelizmente, nos termos da nossa Constituição, só quem pode criar essa autoridade que, ao meu ver, seria ideal é o Executivo, porque é dele a competência de criar uma nova estrutura. Então, partindo desse pressuposto, não nos restava, digamos, tantas opções. Foi pensado, inclusive, de se criar, eventualmente, uma espécie de uma comissão no próprio Congresso. Isso também foi pensado. Existe, por exemplo, o IFE, que é o Instituto Financeiro Independente, se não me engano, acho que é essa a denominação. Existem outros conselhos, hoje criados no âmbito da Câmara e do Senado, que também seria um caminho, mas a gente percebeu que o CNJ, ele tinha, eu diria, ele tinha muito mais pressupostos, né? Ele já é uma instituição atuante, já atua em muitos casos de uma forma independente, já tem outras leis, inclusive atribuindo competências distintas para o próprio CNJ, criando departamentos diferentes. Então, a gente entendeu, como sempre, esse tipo de avaliação é necessariamente um second best, né, um segundo melhor, até porque o ideal estaria fora, digamos, da competência do próprio legislativo de criar. Esse ideal que seria talvez uma agência reguladora, forte, etc., que foi aquilo que foi tão almejado no processo legislativo, digamos, que culminou na LGPD. Então, eu acho que ele é o nosso, depois de todo esse tempo discutindo aí na comissão, é o melhor que nós encontramos, inclusive para atender ao que, eu diria, até os membros do Ministério Público que participaram aí da comissão ativamente, sempre ressaltavam muito esse ponto de que nós precisamos compartilhar dados, nós precisamos compartilhar provas, e só conseguiremos fazer isso se tivermos uma autoridade independente. E com a ANPD, da forma que ela está, a gente sabe que as chances são muito pequenas. É só a gente olhar o relatório da OCDE, né, publicado recentemente, que diz que a ANPD precisa de autonomia. Então, essa imparcialidade, essa autonomia nós vimos no CNJ. Agora, acho que com toda a razão, a pergunta foi muito bem colocada. Eu acho que essa participação social ela é importante, sim. Nós fizemos uma reflexão sobre isso, mas eu confesso que já não havia mais nem tempo de pensar como colocar essa participação social, mas eu acho que é fundamental, sim, ter essa participação social das entidades, né, civis em um tema tão sensível como esse, da persecução penal. Então, eu acho que o processo legislativo, certamente, ele precisará pensar, e aí eu acho que convido a todos para a gente pensar junto nisso. A gente precisa, sim, pensar, talvez, num conselho, por que não? Né, num conselho, alguma outra forma de participação, se de fato o CNJ perdurar aí como uma opção, como um órgão supervisor.
Mas excelente pergunta, eu acho que espero aí que a gente possa discutir e debater isso no próximo ano. Legal, obrigado, Laura. Passando aqui para a terceira pergunta, ela foi encaminhada pelo Diego Canabarro. O Diego, ele traz uma pergunta muito interessante de um ponto que já vem sendo discutido no âmbito do direito digital já há algum tempo, que envolve criptografia. O Diego, lendo o artigo 42, aqui expondo numa primeira leitura do anteprojeto, ele ficou com dúvidas ali a respeito de um aspecto que surgiu ali nesse debate, que será que a gente pode dizer, a partir da leitura do artigo 42, que este anteprojeto, em alguma medida, garantiria, se o texto for aprovado como tal, um direito de uso de criptografia por um indivíduo em suas comunicações? Basicamente aquela ideia de, se a gente está tentando conciliar ali a proteção, obviamente, ao titular de dados pessoais e o direito que, em alguma medida, o dever, eu diria, para colocar numa acepção um pouco melhor, de investigação criminal, de crimes cometidos ali e que precisam para a investigação de dados para que ela possa evoluir, como é que a gente pode compatibilizar, ou se o anteprojeto, as discussões do anteprojeto pensaram na compatibilização, nessa ideia de um indivíduo poder ter direito de uso de criptografia para proteção das suas comunicações privadas? Essa foi uma tentativa de síntese da questão do Diego, que ele mandou para a gente, para que você possa ali tecer as suas considerações a respeito disso. Diga lá, Laura. Vamos lá. Bom, eu acho que esse tema foi muito debatido, também dentro da comissão, essa questão da criptografia. A gente tinha acho que muitos dos membros, né, tinham com muita clareza esse problema, a gente discutiu isso com muita clareza, e eu acho que eu só não consigo dizer se a gente consegue extrair isso com todas as letras, mas eu acho que o anteprojeto, ele parte, sim, dessa ideia de que, se o grande objetivo é a proteção da privacidade, é claro que ele partilha desses pressupostos de que medidas de proteção da privacidade, como a criptografia, podem ser adotadas e são legítimas. Então, eu acho que ele partilha, assim, desse pressuposto. Como é que isso vai ser interpretado no futuro? Se o próprio processo legislativo vai acabar apresentando, talvez, dispositivos mais explícitos nesse sentido, isso também talvez aconteça, né, Alexandre, né, Diego? Então, acho que isso pode acontecer. Mas eu acho que, certamente, ele parte desse pressuposto, da ideia de que se a proteção da privacidade, ela é um valor, inclusive constitucional, e também dessa lei, é natural que as pessoas possam adotar esse tipo de medida. Mas eu confesso que ainda não consigo muito bem prever como é que vai se dar esse processo legislativo, se a gente vai ter eventuais, inclusive, talvez, dispositivos, né, novos propostos num sentido mais explícito do que o Diego colocou. Mas acho que é um ótimo ponto e acho que é uma questão também muito interessante. Muito obrigado, Laura. Passando para a nossa quarta questão aqui dentro da nossa sessão, também sem uma identificação direta ali em relação à pergunta, mas a nossa quarta pergunta recentemente, estados brasileiros estão adquirindo softwares de reconhecimento facial e, inclusive, citando ali o estado da Bahia, já colocando esses sistemas em prática, quer dizer, já inserindo eles dentro das atividades de investigação. Um pouco da pergunta a partir da sua explanação sobre tecnologias de monitoramento, muito bem colocada em relação a alguns novos direitos envolvendo ali titulares de dados pessoais que também podem ser objetos ali de investigação, como é que você vê ali a compatibilização do uso de dados biométricos para investigação com o texto do anteprojeto? Um pouco dessa pergunta, e eu só vou complementar. A gente tem narrativas ali nos Estados Unidos muito fortes, especificamente numa pesquisa do Centro de Estudos em Tecnologia da Universidade de Georgetown, que mostram que, em alguma medida, você pode adaptar tecnologias de reconhecimento facial quando as imagens estão em baixa resolução, um pouco para fazer aproximações de identificação. Então, a foto está em baixa resolução, o ângulo não favorece a identificação, então, em alguma medida, a gente vai trabalhar, vamos dizer assim, com essas aproximações. A pergunta, Laura, é a seguinte: como é que, na sua visão, dentro do direito posto aqui brasileiro, mesmo que o anteprojeto ele apresente,
que garantias, em alguma medida, a gente tem e que novas formas de proteção o anteprojeto traz para algo que já está em prática ali por autoridades de segurança no direito brasileiro? O uso desses dados biométricos. Não sei se ficou clara a questão, qualquer coisa eu posso tentar reformular, porque eu tentei adicionar a minha junto com a quarta questão colocada aqui. Perfeito. Eu acho que eu entendi, Alexandre. Acho que a internet falhou um pouquinho, mas eu vou responder aqui a partir da minha compreensão. Eu acho que, à luz do direito posto, eu partiria sempre, então, como eu já coloquei, do direito fundamental, à proteção de dados pessoais e de outras garantias constitucionais, como o próprio devido processo legal. Sempre que a gente estiver falando desse tipo de decisão automatizada, né, porque no fim o reconhecimento facial, pelo menos à luz aqui do anteprojeto, eu diria que ele atrairia 2 artigos. O da decisão automatizada, com graves efeitos, porque essa decisão, em geral, né, do reconhecimento, ele vem com medidas coercitivas ou restritivas, e junto também com todo o capítulo de tecnologias de monitoramento. Então, eu diria que, à luz do direito posto, sem aprovação do anteprojeto, a gente tem que trazer as garantias constitucionais hoje, né, já existentes. Então, a presunção de inocência, a garantia do devido processo legal e o próprio direito à fundamental proteção de dados pessoais, recentemente reconhecido, eu diria que ele traz... só isso, eu já diria que você não pode usar reconhecimento... E também o princípio da legalidade, né, que toda administração pública tem que seguir, você não pode usar o reconhecimento facial sem uma lei a respeito disso, porque todas essas garantias constitucionais que eu já coloquei já trariam, e aqui até usando um pouco essa expressão alemã, né, do direito, da teoria dos direitos fundamentais, essas garantias, elas trazem um dever de proteção do Estado. Esse dever de proteção implica que o legislador ou o Estado que queira usar essas tecnologias, mesmo sem esse anteprojeto hoje, queiram utilizar essas tecnologias, você precisa de uma lei, ou seja, uma autorização legal, com as garantias específicas. E as garantias específicas aqui, eu diria que são garantias já largamente faladas, né, na literatura, e acho que já há alguns anos se fala muito nisso. Garantias de não discriminação, né? A gente sabe que os algoritmos trazem muitos vieses, nesse caso do reconhecimento facial, especialmente eles costumam reconhecer muito melhor homens brancos, e aí reconhecem muito mal e trazem um grau de erro muito grande em relação a mulheres e negros. Então, me parece que enviesamento, proteção antidiscriminação, correção do algoritmo, inclusive uma análise sobre as bases estatísticas, né, daquele algoritmo, tudo isso já precisa ser, digamos, avaliado, ao meu ver, por qualquer legislação que venha, eu diria, que venha a permitir o uso dessas tecnologias, seja legislações estaduais, por exemplo, né? Então, eu acho que a gente tem que sempre partir para o direito fundamental, para as garantias fundamentais, porque elas trazem, como a gente tem visto agora nas decisões do STF esse ano, elas são a grande garantia que a gente tem, porque somente elas podem limitar verdadeiramente o processo legislativo, né? Acho que isso é importante. No controle de constitucionalidade, só essas garantias constitucionais que vão realmente limitar esse processo legislativo. Então, com isso, mesmo quando o anteprojeto ele tenta resolver essas questões, seja, por um lado, no artigo de decisões automatizadas, com todas as garantias, antidiscriminação, revisão por pessoa natural, também eu diria que a gente não pode abrir mão da consolidação desse direito fundamental. E aqui só um exemplo, se a gente for pensar no devido processo legal, né, uma garantia também que a gente encontra na nossa Constituição, não é razoável que qualquer decisão automatizada, né, que venha a trazer, baseada em biometria, que venha a trazer um efeito tão dramático para a pessoa como esse de ser presa eventualmente, não é natural que ele precise de uma revisão por uma pessoa natural, né? Eu não posso extrair do devido processo legal? Eu entendo que sim. Então, eu diria que são garantias que a gente já extrai hoje da nossa ordem constitucional. Eu espero que eu tenha respondido aí, Alexandre. Não, perfeitamente, e você já aproveitou para me dar o gancho para a nossa quinta pergunta, que cuida da ideia de compatibilização entre a LGPD e o anteprojeto. Um dos pontos que você mencionou, e mencionou muito bem, é uma discussão sobre o direito à revisão por pessoa natural. Quando a gente olha para a LGPD, em alguma medida a gente se lembra das discussões sobre se fica ou se sai essa expressão
por pessoa natural. Um pouco do que eu queria, e foi uma pergunta que trouxeram aqui, como você enxerga ali essas pequenas diferenças em que a gente nota em relação a pontos que eu diria em comum, do ponto de vista temático, entre o anteprojeto e a LGPD? Por quê? Você mencionou, por exemplo, a gente começa a estrutura principiológica do anteprojeto pelo princípio da licitude. O anteprojeto também traz a ideia de proporcionalidade enquanto um princípio, por mais que a LGPD tenha trabalhado adequação, necessidade, finalidade, mas não tinha a expressão proporcionalidade na LGPD e agora o anteprojeto traz. Como é que você enxerga essa compatibilização? Porque, em alguma medida, vários dos termos que estão presentes na LGPD se percebe uma correspondência no anteprojeto, e aí a ideia é que eles vão compartilhar algum sentido em comum, pelo menos do ponto de vista interpretativo. Como é que você enxerga essas disparidades, inclusive do ponto de vista ali da sua posição enquanto alguém que reflete e escreve sobre interpretação das normas no ordenamento brasileiro? Bom, obrigada, Alexandre. Eu vou ser breve, porque nos sobram poucos minutos, né? Como a organização aqui muito bem lembrou. Eu acho que essas disparidades, elas se explicam, né? E essas pequenas, na verdade, opções aí de tratar alguns temas de uma forma um pouco diferente, como um princípio, algum conceito, elas se explicam e elas se justificam pela natureza muito particular da matéria, né, tratada. Então, eu acho que no caso, quando a gente está falando da investigação criminal, é muito razoável que se tenha revisão por pessoa natural, ainda que isso tenha sido discutido na LGPD, tenha sido vetado, né, pela presidência. Fato é que não há dúvidas, ainda que isso possa ser discutido, tenho certeza que pessoas na LGPD, uma série de doutrinadores vão defender que essa intervenção humana ainda, mesmo com o veto, ainda, digamos, está presente no texto, né, ou possa ser interpretado dessa forma. No caso da investigação criminal, a gente quis deixar claro que não é possível uma decisão automatizada existir sem que essa revisão por pessoa natural esteja, digamos, prevista, né? Revisão essa que está prevista até mesmo, digamos, na lei do cadastro positivo. Então, eu diria que a revisão por pessoa natural me parece que é fundamental. Eu sei que o cadastro positivo trata de um jeito um pouco diferente, mas eu diria que essas diferenças, elas se explicam à luz dessa natureza particular. O bem jurídico, eu diria, protegido é ainda mais sensível, que é a liberdade das pessoas. Então, se alguma medida restritiva for tomada com base em uma decisão automatizada, isso é muito sério, isso é muito grave. Então, é preciso, sim, e a gente quis deixar claro, a comissão achou importante deixar claro que esse direito à revisão por pessoa natural esteja garantido. Então, eu acho que as diferenças se explicam em razão dessa especificidade da matéria, da sensibilidade da matéria. Perfeito. Muito obrigado, Laura. Eu queria caminhar para o nosso final e, inclusive, pedir para você ali, como último comentário dentro dessa nossa sessão, que você pudesse tecer ali algumas considerações sobre o desafio de mudança de cultura no uso de dados, especificamente no âmbito em que o anteprojeto alcança. A gente percebe que a entrada em vigor da LGPD já mobilizou diversos atores, tanto da área pública quanto privada, muita gente perguntando, nossa, mas a mudança é bastante profunda, inclusive envolvendo a postura de como eu vou lidar com dados a partir de agora. Eu queria que você tecesse alguns comentários sobre justamente como é que você enxerga isso quando a gente está entrando na esfera penal. Porque, da mesma maneira que a gente já está enfrentando uma mudança que eu diria que alcança várias dimensões, inclusive a cultural, de como eu vou lidar com os dados, mas eu queria que você pudesse dizer como é que todos os membros da comissão, em alguma medida nas discussões que vocês tiveram, como é que vocês, a partir da sua visão, óbvio, como é que isso se insere dentro das discussões que vocês tiveram ali para a montagem desse projeto bastante sofisticado? E, mais uma vez, obrigado. Tá, obrigada, Alexandre. Eu acho que essa é uma ótima pergunta. Certamente, se essa mudança cultural está em curso, né, quando a gente fala da LGPD, em relação a essa futura LGPD penal, não será diferente, e talvez o desafio realmente seja maior, como você colocou. Eu acho que a principal mudança de cultura é essa ideia de que o dado pessoal, qualquer que seja ele, né, ainda que ele pareça insignificante, ele tem uma proteção, seja constitucional, seja legal. Então, eu acho que essa é a mudança de cultura, essa ideia de que muitas vezes nós, né, em diversos contextos, nós não reparávamos que era algo sensível,
né? Simplesmente aquela ideia de que, deixa eu ligar aqui para um policial para ele me passar uma informação de um sistema, né? Deixa eu ligar aqui para uma autoridade e descobrir. Então, é como se o dado não fosse algo protegido. E eu acho que essa é a grande mudança de cultura, a ideia de que o dado pessoal, porque ele identifica alguém, ou ele pode identificar e pode trazer mais do que isso, efeitos severos na esfera jurídica daquela pessoa, que é por isso que ele precisa ser protegido. Então, acho que você tem toda a razão, essa mudança de cultura não vai ser fácil, mas eu acho que ela é fundamental, e ela não está, eu diria, ela não está longe da nossa Constituição, muito pelo contrário, né? Ao fim e ao cabo, eu diria que é a aplicação do princípio da legalidade, que a Constituição já prevê para os atos da administração pública, mas aplicado ao dado pessoal. Então, no fim, é isso, é aplicar a legalidade e dizer, olha, eu preciso sim, nesse contexto do século XXI, de ter uma regulação para todas essas áreas, e aí, inclusive na investigação criminal. Então, isso a gente discutiu muito na comissão, e eu acho que esse certamente vai ser o principal desafio, né? A ideia de que, para algo muito arriscado, é preciso uma nova lei, é preciso um novo debate legislativo, sem o qual nós não teremos segurança jurídica, nem por parte das autoridades de aplicação daquela autoridade, e muito menos segurança jurídica por parte do cidadão de como esses dados estão sendo utilizados. Então, certamente, não é pequena, mas eu tenho certeza de que por estar, digamos, muito concretizado nos nossos princípios constitucionais, a gente vai conseguir certamente, digamos, cumprir, caminhar digamos, percorrer esse caminho, assim como a gente já está fazendo com a Lei Geral de Proteção de Dados. Mais uma vez, Laura, muito, muito obrigado. Eu acho que, além da exposição do anteprojeto, para que a gente possa ali conhecer dos pilares, conhecer das motivações, dos debates que fizeram com que esse documento tão sofisticado viesse para um debate público, e um pouco como é que a gente antevê ali quais serão os próximos passos envolvendo esse anteprojeto, como você mencionou muito bem na primeira parte da sua apresentação. A ideia de propositura dele enquanto projeto de lei ali para um dos nossos representantes no Legislativo, eu acho que foi ali uma sessão muito proveitosa e de muito aprendizado ali, com vários pontos que vão nortear a agenda envolvendo esse tema, que é a intersecção entre segurança pública e proteção de dados pessoais. Por isso que eu te agradeço muito, eu fico muito feliz em estar na posição que eu estou e muito feliz em ter participado ali junto com o nosso público desse evento. E queria fazer um convite, não apenas agradecendo ao público que está nos acompanhando até agora, mas também fazendo votos para que vocês permaneçam com a gente aqui no seminário, no 11º Seminário de Privacidade, para que vocês acompanhem as nossas sessões subsequentes, no intuito de que, obviamente, elas serão tão boas quanto a gente teve essa sessão aqui, pelo menos no meu ponto de vista. Mais uma vez, muito obrigado, Laura, e até uma próxima oportunidade a todos vocês e a todas vocês. Eu que agradeço, Alexandre. Obrigada a você pela brilhante moderação e obrigada ao CGI pelo convite.